você tá em dentro ainda? Oxi. Aí é problema seu, né? Porque não é meu. Ainda bem que é você, não é eu. Seu otário, cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Toma facada. Olha a sua bike aqui, ó. Você queria tomar ela de mim, né? Essa bike velha, você queria tomar de mim. Essa bike velha, você queria tomar de mim? Essa bike toda velha. Toda velha. Toda velha. Ó, a corrente fica secando toda hora. Olha lá, é toda enferrujada. Ó como tá. Ó, o banco já solta, viu? Ó.